Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz um ensinamento sobre aquilo que é a sua própria missão de salvação das almas. No início do Evangelho, o evangelista ele relata que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Depois, o evangelista diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós temos um ensinamento importante. Quando Jesus Cristo olha e se compadece daquela multidão que estão cansadas e abatidas, aqui nós vemos algo muito interessante. Porque essa multidão está cansada e abatida justamente porque caminha e busca aonde não vai encontrar. Busca sua realização, mas nas coisas do mundo. E as coisas do mundo são incapazes de trazer realização. Por isso que essa multidão está cansada e abatida, porque não tem pastor. O pastor diante do rebanho é aquele que vai na frente, é aquele que vai indicando a direção. Quando essas pessoas elas perdem o pastor, o pastoreio, elas ficam vagando, sem rumo, sem direção, buscando unicamente alimentar o seu sentimentalismo. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque todos nós temos um anseio, um desejo de sentido para a vida. Todos nós temos, mas se a gente não segue aquele que é o verdadeiro sentido para a nossa vida, que é Jesus Cristo, nós continuaremos cansados e abatidos, porque quando a gente fica procurando aonde não vai encontrar, isso unicamente causa um cansaço na nossa vida. Por isso que depois disso, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui nós temos um outro ensinamento, porque Jesus ele diz que a messe é grande, ou seja, o mundo ele é grande. E as pessoas, elas precisam cada vez mais dedicar tempo a Deus, porque sem dedicação de tempo a Deus, nós não conseguiremos nem permanecer no rebanho, e muito menos trabalhar nessa messe do Senhor. Por isso que nós vemos ali também que Jesus diz para os seus discípulos pedir ao dono da messe vocações, mais pessoas que se dedicam ao anúncio do Evangelho, à obra de salvação das almas. E ali ele vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Aqui nós temos um elemento muito interessante, porque quando nós pedimos para que Deus envie
trabalhadores para a colheita, isso significa que a obra já está sendo realizada, porque é o próprio Deus que atrai as pessoas a Cristo. É o próprio Pai do céu que atrai as pessoas à verdadeira fé. Por isso que nós somos enviados para a colheita. A colheita porque nós vamos dar testemunho. E nesse dar testemunho nós mostramos e manifestamos aquilo que nós cremos. A verdade de fé é em Cristo Jesus. É assim que nós devemos viver a nossa experiência de união com Deus, participando também da sua missão. Por isso que essa primeira parte do Evangelho nos traz essa realidade, onde todos nós ansiamos por sentido para a vida, mas enquanto nós não colocamos o verdadeiro pastor diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, nós não conseguiremos verdadeiramente permanecer nesse caminho. Por isso que na última parte do Evangelho, Jesus envia os seus discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que nós devemos, primeiramente, buscar aqueles que já conhecem a Jesus Cristo, porque aqueles que ainda não conhecem, a sua ignorância ainda pode salvá-lo. Mas aquele que já conhece Jesus Cristo, que conheceu a verdade, se ele abandona esse caminho, ele estará cometendo um pecado de apostasia, de abandono da fé. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado diante da nossa vida de relação com Deus. Por isso que nós precisamos cada vez mais entender que nós somos chamados para participar da obra redentora e ser um instrumento para colher almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.